E se eu te disser que o amor da sua vida pode estar na pessoa que mais te irrita no trabalho? Que aquela discussão acalorada pode ser o início de algo extraordinário? Esta é a história de Ana Clara e Rafael, de inimigos declarados a almas gêmeas. Uma história que vai te fazer acreditar que o destino tem planos únicos para cada um de nós. Mas antes de começar, me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Estou curioso para saber de qual cantinho do Brasil você está. E já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like se você acredita no amor verdadeiro. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias incríveis para você. Agora vem comigo nessa jornada emocionante. A segunda-feira chuvosa em Belo Horizonte parecia conspirar contra Ana Clara Santos. As gotas pesadas tamborilavam no vidro do ônibus enquanto ela observava a cidade despertar através da janela embaçada, os dedos apertando o celular onde a mensagem ainda piscava na tela. Cortes aprovados, 3 demissões efetivadas, benefícios suspensos. Aos 26 anos, Ana Clara havia aprendido com a mãe que injustiça se combate de frente, nunca de costas. Dona Maria Santos, uma diarista que criara a filha sozinha, sempre dizia: "Filha, rico acha que pobre não tem voz. Prove que está errado." Hoje ela provaria. O prédio espelhado da Tech Solutions se erguia imponente na região nobre da cidade, suas janelas refletindo as nuvens carregadas que espelhavam exatamente o humor de Ana Clara. Ela ajustou o uniforme azul marinho e respirou fundo antes de passar o crachá na catraca. Sandra Costa, sua supervisora, acenou do balcão com um sorriso preocupado. "Ana, você viu as notícias?" Sandra sussurrou, aproximando-se. "Valéria está dizendo que mais cortes vêm por aí." "Eu vi." Ana Clara apertou os punhos. "E não vou ficar quieta." O 5º andar fervia de atividade matinal. Executivos de terno corriam entre salas envidraçadas, tablets nas mãos, rostos concentrados em planilhas e gráficos. Ana Clara empurrava o carrinho de limpeza quando o elevador se abriu com um suave ping. Rafael Mendes emergiu como um tsunami em pessoa. Aos 35 anos, ele comandava a Tech Solutions com punho de ferro e coração de pedra. Ou pelo menos era o que todos diziam. Alto, cabelos negros penteados com gel, terno italiano impecável e um celular grudado na orelha como uma extensão do próprio corpo. "Não me interessa se é mãe solteira, Carlos." Sua voz cortava o ar com frieza cirúrgica. "Negócios são negócios. Se não consegue entregar resultados, está fora." Simples assim. Ana Clara parou de esfregar o vidro, o pano ainda na mão, e o observou passar. Ele nem sequer a notou, como se ela fosse parte da mobília, um objeto decorativo sem importância. "Preciso de mais 10% de corte nos terceirizados até sexta." Ele continuou entrando em sua sala. "São facilmente substituíveis." Facilmente substituíveis. As palavras ecoaram na mente de Ana Clara como um tapa na cara. Maria José, demitida na semana passada, tinha 3 filhos pequenos. João Carlos sustentava a mãe doente. Facilmente substituíveis. Ela largou o pano no carrinho e marchou em direção à sala presidencial. A secretária, uma loira de meia-idade com óculos de grife, tentou detê-la. "Senhorita, você não pode..." "Posso sim." Ana Clara passou direto, empurrando a porta de vidro fosco. Rafael estava de costas, admirando a vista panorâmica de Belo Horizonte através da janela do chão ao teto. Ao ouvir os passos, virou-se com uma expressão de irritação que rapidamente se transformou em surpresa. "Com licença, quem é você e o que está fazendo na minha sala?" "Ana Clara Santos, auxiliar de limpeza, e estou aqui para falar sobre suas decisões geniais." Os olhos dele se estreitaram, marrom escuros, intensos, com uma frieza que Ana Clara sentiu na pele como uma corrente de ar gelado. "Auxiliar de limpeza?" Ele soltou uma risada sem humor. "E acha que pode vir aqui me questionar?" "Posso sim, principalmente quando o senhor toma decisões que afetam pessoas que realmente conhecem esta empresa." Rafael se aproximou, a expressão endurecendo. "Escute aqui, senhorita. Santos, Ana Clara Santos." "Senhorita Santos." Ele pronunciou o nome com desdém. "Não sei que tipo de fantasia você está vivendo, mas aqui eu tomo as decisões. Você limpa os escritórios."
Entendeu a diferença? Entendi que o senhor não faz ideia de como esta empresa funciona de verdade. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto as nuvens lá fora. Rafael piscou, como se não acreditasse no que havia escutado. Ninguém, absolutamente ninguém, havia falado com ele daquele jeito. Como disse? Ana Clara respirou fundo, sentindo o sangue ferver nas veias. O senhor demitiu Maria José, que sabia de cor todos os códigos de acesso e protocolos de segurança. Mandou embora João Carlos, que era o único que conseguia lidar com o sistema de ar-condicionado antigo do terceiro andar. Cortou o vale-alimentação de pessoas que chegam aqui às 5 da manhã para que o senhor encontre tudo limpinho às 9. E aí o senhor gasta R$40 mil numa consultoria externa para descobrir por que a produtividade caiu. Ana Clara deu um passo à frente. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu conheço esta empresa pelo nome de cada funcionário. O senhor só conhece pelos números na planilha. Rafael a encarou por longos segundos, a mandíbula tensa, uma veia pulsando na têmpora. Quando falou, a voz saiu baixa, perigosa. Você está despedida. Não posso ser despedida pelo senhor. Sou contratada diretamente pela empresa não terceirizada. Ana Clara sorriu sem alegria. Talvez se o senhor conhecesse melhor sua própria empresa, saberia disso. Ela se virou para sair, mas parou na porta, olhando por cima do ombro. Sabe o que é mais triste? O senhor acha que dinheiro resolve tudo, mas nunca aprendeu que pessoas não são descartáveis. A porta se fechou com um clique suave, deixando Rafael sozinho com suas próprias palavras ecoando no silêncio da sala. Do lado de fora, Ana Clara encostou-se na parede, o coração disparando. Havia acabado de enfrentar o CEO da empresa. Havia acabado de assinar sua própria sentença de morte profissional. Mas pela primeira vez em semanas, sentia-se verdadeiramente viva. Rafael ficou parado no meio da sala por 5 minutos inteiros depois que Ana Clara saiu. 5 minutos que pareceram 5 horas, com as palavras dela reverberando em sua mente como ecos em uma catedral vazia. Pessoas não são descartáveis. Ele passou a mão pelos cabelos, bagunçando o penteado impecável. Em 10 anos comandando a Tech Solutions, ninguém havia falado com ele daquele jeito. Ninguém havia questionado suas decisões com tanta paixão, tanta verdade. Irritante. Era isso que ela era. Completamente irritante. Então por que não conseguia parar de pensar no brilho feroz daqueles olhos castanhos? O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Mendes, a reunião de diretoria é em 15 minutos. 5 minutos, ele respondeu, surpreso com a própria voz rouca. Rafael se dirigiu à janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pequenas figuras correndo de um lado para o outro, cada uma com sua própria história, seus próprios problemas. Quando havia parado de ver pessoas e começado a ver apenas números? A pergunta o incomodou mais do que deveria. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Ana Clara tentava se concentrar no trabalho. Tentava e falhava miseravelmente. Suas mãos tremiam enquanto limpava as mesas do 2º andar, a adrenalina ainda correndo pelas veias como fogo líquido. Ana! Ana! Sandra apareceu ao lado dela, preocupação estampada no rosto redondo. O que aconteceu? Todo mundo está falando que você subiu na sala do Rafael Mendes. Eu falei algumas verdades para ele. Minha filha, você enlouqueceu. Ele pode acabar com sua carreira com um telefonema. Ana Clara parou de limpar e olhou para a supervisora. Sandra era uma boa pessoa, mas havia se acostumado com a submissão, com aceitar migalhas como se fossem banquetes. Sandra, você tem 43 anos. Trabalha aqui há 15. Conhece cada canto desta empresa melhor que qualquer diretor. Quando foi a última vez que sua opinião foi ouvida? A pergunta deixou Sandra sem resposta. Pois é. Ana Clara voltou ao trabalho. Se ninguém fala, nada muda. Estou cansada de ficar calada. Lá em cima, Rafael entrou na sala de reuniões como uma tempestade. Os 5 diretores se calaram imediatamente, habituados aos humores do CEO. Mas hoje havia algo diferente no ar. Relatório dos cortes, Rafael disse, sentando-se na cabeceira da mesa de mármore. Carlos Andrade, diretor financeiro, abriu um tablet. 3 demissões efetuadas, economia mensal de R$17 mil. Suspensão dos benefícios gera mais 22 mil de economia.
No total, qual foi o impacto na produtividade? Carlos piscou. Senhor? Qual foi o impacto na produtividade das demissões? Rafael repetiu, notando os olhares surpresos sendo trocados ao redor da mesa. Bem, ainda estamos calculando... E o turnover? A motivação dos funcionários restantes? Rafael, interveio Márcia Pereira, diretora de RH, desde quando você se preocupa com isso? A pergunta ecoou no silêncio. Rafael percebeu que ela estava certa. Desde quando mesmo? Desde agora, ele respondeu, surpreso com a própria firmeza. Quero um relatório completo sobre o impacto humano de nossas decisões. Não apenas números. Pessoas. Pessoas. Ana Clara havia dito que ele não conhecia sua própria empresa pelos nomes, apenas pelos números. A acusação doeu, porque era verdadeira. 3 horas depois, Rafael se pegou fazendo algo que nunca havia feito em 10 anos de empresa. Desceu ao 2º andar. O ambiente era completamente diferente do 5º andar, sem janelas panorâmicas ou decoração minimalista. Apenas mesas funcionais, computadores básicos e um cheiro persistente de café requentado. Os funcionários o notaram imediatamente. Conversas pararam no meio das frases. Digitação cessou. O silêncio se espalhou como ondas em um lago. Continuem trabalhando, Rafael disse, mas sua voz soou mais alta do que pretendia no ambiente pequeno. Ele caminhou entre as mesas, observando. De verdade, observando. Maria da Conceição, de 60 anos, digitava relatórios com uma velocidade impressionante, apesar dos óculos de grau grosso. Paulo Henrique atendia 3 telefones simultaneamente, resolvendo problemas com paciência infinita. Essas pessoas existiam. Tinham nomes, histórias, famílias. Como havia demorado tanto para perceber? Posso ajudá-lo em alguma coisa? A voz feminina o fez virar. Era Ana Clara, empurrando o carrinho de limpeza, os olhos ainda brilhando com a mesma intensidade de mais cedo. Mas agora havia algo diferente, uma pitada de curiosidade misturada com a desconfiança. Só observando, Rafael respondeu, sentindo-se estranhamente constrangido. Fazendo pesquisa de campo? Ela arqueou uma sobrancelha. A pergunta era irônica, mas Rafael percebeu que havia verdade nela. Na verdade, sim. Tentando entender seu ponto de vista. Ana Clara parou de empurrar o carrinho surpresa. Era a primeira vez que ele admitia poder estar errado sobre alguma coisa. E está conseguindo? Rafael olhou ao redor mais uma vez. Cada rosto que via agora tinha uma história por trás. Estou começando a... Eles se encararam por um momento que pareceu se estender além do tempo. Havia algo no ar entre eles, uma tensão diferente da raiva de mais cedo, algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Senhor... Mendes? A secretária apareceu na porta. O senhor tem uma ligação urgente. O momento se quebrou. Rafael assentiu e se dirigiu à porta, mas parou e olhou para trás. Ana Clara? Sim? Obrigado. Ela ficou observando ele desaparecer no corredor, o coração batendo descompassado. Obrigado pelo quê? Pela bronca? Pela lição de moral? Ou por algo que nem ela conseguia entender ainda? 3 dias se passaram e Rafael não conseguia se concentrar em nada. Planilhas pareciam borrões incompreensíveis, reuniões se transformavam em ruído de fundo, e sua mente insistia em vagar para uma certa auxiliar de limpeza de olhos castanhos e língua afiada. Você está bem? Márcia perguntou durante a reunião de quinta-feira. Parece distraído. Rafael piscou, voltando ao presente. Desculpe, o que estava dizendo? Sobre a contratação de novos terceirizados para substituir os que foram demitidos. Os candidatos estão tendo dificuldades para entender nossos protocolos de segurança. E por que isso é um problema? Márcia trocou um olhar com Carlos. Porque Maria José treinou todo mundo nos últimos 5 anos. Ela criou um sistema próprio de códigos que ninguém mais conhece. Rafael terminou lembrando-se das palavras de Ana Clara. Entendo. A questão é, chamamos ela de volta ou investimos 3 semanas treinando alguém novo? Rafael tamborilou os dedos na mesa pensativo. Que tal perguntarmos para quem realmente entende do assunto? Como assim? Os funcionários que ficaram. Eles devem saber quem pode nos ajudar. Márcia pareceu confusa. Você quer perguntar para os funcionários?
É uma ideia maluca? Não, só... diferente. Diferente. Como Ana Clara havia mudado sua perspectiva em apenas uma conversa. Após a reunião, Rafael se dirigiu ao elevador, mas em vez de apertar o botão para o 5º andar, apertou o 2º. Novamente. Desta vez, os funcionários não pararam de trabalhar quando o viram. Alguns o cumprimentaram com acenos tímidos, outros continuaram concentrados em suas tarefas. O ambiente parecia menos tenso. Rafael localizou Ana Clara na copa, organizando produtos de limpeza no armário. Ela usava o cabelo preso em um coque despojado, alguns fios rebeldes emoldurando o rosto. Havia uma graciosidade natural em seus movimentos que ele não havia notado antes. Fazendo a ronda diária, ela perguntou sem se virar: como sabia que era eu? Reconheço o som dos seus sapatos italianos no linóleo. Ela fechou o armário e se virou, sorrindo de canto. Caros, mas impráticos para este ambiente. Rafael olhou para os próprios pés, constrangido. Preciso de conselhos sobre calçados agora? Precisa de conselhos sobre muitas coisas, pelo que parece. A resposta deveria ter soado insolente, mas havia algo brincalhão na voz dela. Rafael se descobriu quase sorrindo. Na verdade, vim buscar sua opinião sobre algo. Ana Clara arqueou as sobrancelhas. Minha opinião sobre o quê? Maria José. Preciso dela de volta, mas não sei como abordar a situação. Ah, então agora reconhece que cometeu um erro? Reconheço que posso ter sido... precipitado. Precipitado. Ana Clara testou a palavra. Interessante escolha de vocabulário. Tá bom, foi um erro. Satisfeita? O sorriso dela se alargou, transformando completamente seu rosto. Rafael sentiu algo estranho no peito, como se o ar tivesse ficado mais rarefeito. Muito. Agora sobre a Maria José. Ela mora no conjunto habitacional do Barreiro. Tem 3 filhos pequenos e está desesperada por trabalho. Se você aparecer lá com uma proposta decente e um pedido sincero de desculpas, tenho certeza que ela volta. Você conhece a situação de todos os funcionários assim? Eu me importo com eles. Isso faz diferença. A simplicidade da resposta atingiu Rafael como um soco no estômago. Importar-se. Quando havia parado de se importar com as pessoas ao seu redor? Ana Clara? Ele hesitou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar. Por que você faz isso? Defender os outros, enfrentar chefes, se arriscar por pessoas que mal conhece? Ana Clara o estudou por um momento, como se avaliasse se ele merecia uma resposta honesta. Minha mãe sempre disse que a gente é medido pela forma como trata quem não pode nos dar nada em troca. Ela se encostou na bancada. Você tem poder, dinheiro, influência. Eu tenho uma vassoura e um crachá de funcionária. Mas na hora de defender o que é certo, somos iguais. Não somos iguais, Ana Clara. Você é muito melhor pessoa do que eu. A confissão saiu antes que ele pudesse controlá-la. Ana Clara piscou, surpresa com a sinceridade crua na voz dele. Não sou melhor nem pior. Só escolho no que acreditar. E em que você acredita? Que todo mundo merece ser tratado com dignidade. Que trabalho honesto tem valor independente de quanto paga. Que ela hesitou. Que as pessoas podem mudar se quiserem de verdade. Os olhos dele se encontraram e permaneceram assim por um momento que pareceu suspenso no tempo. Rafael sentiu como se ela estivesse olhando através dele, vendo partes que ele mesmo havia esquecido que existiam. Senhor Mendes, Sandra apareceu na porta da copa. Desculpe interromper, mas tenho uma ligação urgente para o senhor. O feitiço se quebrou. Rafael piscou, voltando à realidade. Claro. Já vou. Ele se virou para Ana Clara. Obrigado. Pelos conselhos. De nada. Ele havia dado apenas 2 passos quando ela o chamou. Rafael. Era a primeira vez que ela usava seu primeiro nome. A palavra soou diferente vindo dos lábios dela, mais íntima, mais real. Sim? A Maria José gosta de café forte e pão de açúcar. Se aparecer lá na hora do lanche, com uma proposta e uma conversa honesta, você tem grandes chances. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou seu rosto completamente. Obrigado, Ana Clara. Desta vez, quando ela o viu partir, Ana Clara não conseguiu evitar o sorriso que se formou em seus lábios. Havia algo diferente no jeito como ele falou seu nome. Algo que fez seu estômago dar uma cambalhota inesperada.
Cuidado, menina, ela murmurou para si mesma. Esse homem é perigoso, mas não pelo motivo que ela pensava inicialmente. Na sexta-feira seguinte, Maria José estava de volta ao seu posto, sorrindo radiante enquanto explicava os protocolos de segurança para 2 novos estagiários. Rafael havia seguido o conselho de Ana Clara à risca. Apareceu na casa dela com café e pão de açúcar, um pedido sincero de desculpas e uma proposta de retorno com salário 20% maior. Não acredito que você conseguiu, Ana Clara disse, encontrando Rafael no corredor após o almoço. Você disse que funcionaria. Mas você que teve a coragem de ir até lá e admitir que errou. Isso não é fácil para alguém na sua posição. Rafael parou de andar. Por que você sempre faz isso? Faço o quê? Me dá crédito por coisas básicas. Como se ser decente fosse uma conquista extraordinária. Ana Clara inclinou a cabeça, estudando-o. Porque, na sua posição, ser decente às vezes é uma conquista extraordinária. Você vive rodeado de pessoas que só dizem o que você quer ouvir. Resistir a isso exige força. Você acha que eu tenho força? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Ana Clara percebeu a sinceridade por trás das palavras e sua expressão se suavizou. Acho que você está descobrindo que tem. Eles caminharam lado a lado pelo corredor, um silêncio confortável se estabelecendo entre eles. Era estranho, Rafael pensou, como a presença dela o acalmava e o agitava ao mesmo tempo. Ana Clara, ele parou em frente ao elevador. Você gostaria de almoçar comigo? Amanhã? A pergunta pegou os dois de surpresa. Rafael não havia planejado fazer o convite, e Ana Clara certamente não esperava recebê-lo. Como chefe e funcionária, ela perguntou cautelosa. Como 2 pessoas que parecem entender uma a outra. O coração de Ana Clara acelerou. Havia algo na voz dele. Uma suavidade que ela não havia escutado antes. Algo que fez todas as suas defesas tremularem. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque ela procurou por uma razão lógica, mas a mente estava estranhamente em branco. Porque somos muito diferentes. Somos mesmo? Rafael deu um passo mais próximo, e Ana Clara pode sentir o perfume sutil dele, uma mistura de madeira e especiarias que fez sua cabeça girar. Sou CEO de uma empresa multimilionária. Você é auxiliar de limpeza. Claro que somos diferentes. E eu achava que você estava mudando. Ele sorriu, mas havia uma pitada de decepção nos olhos. Ana Clara percebeu seu erro imediatamente. Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim. E está certa. Somos de mundos diferentes. Rafael apertou o botão do elevador. Esqueça que eu perguntei. As portas se abriram e ele entrou. Mas Ana Clara segurou a porta antes que ela fechasse. Rafael, espera. Ele a olhou, esperançoso. Eu preciso pensar. Claro, sem pressão. As portas se fecharam, deixando Ana Clara sozinha no corredor, o coração batendo descompassado. Ela havia magoado os sentimentos dele, isso era claro. Mas por que isso a incomodava tanto? Complicações no paraíso? A voz azeda de Valéria Lima surgiu atrás dela. Ana Clara se virou, encontrando a veterana da limpeza com um sorriso maldoso no rosto. Valéria, aos 48 anos, havia trabalhado em 3 empresas e desenvolvido um talento especial para detectar e espalhar fofocas. Não sei do que você está falando, Valéria. Claro que sabe. Todo mundo está comentando. A Ana Clara conquistou o chefão. Isso é ridículo. É mesmo, porque ele anda aparecendo muito por aqui. E você anda muito radiante. Ana Clara sentiu o sangue subir para as bochechas. Eu trabalho aqui. Ele é o CEO. É natural que nos cruzemos. Natural, Valéria repetiu, saboreando a palavra. Que interessante. Bem, querida, só um conselho de quem já viu muita coisa. Homens como Rafael Mendes brincam com garotas como você. Não se case com elas. As palavras atingiram Ana Clara como bofetadas. Não porque ela acreditasse nelas, mas porque vocalizavam seus próprios medos. Obrigada pela preocupação, ela respondeu controlando a voz, mas sei cuidar de mim mesma. Espero que sim, querida. Espero que sim. Valéria se afastou, deixando Ana Clara com um turbilhão de emoções. Dúvida, raiva, medo e algo mais. Algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Atração. Naquela noite,
Ana Clara chegou em casa mais confusa do que nunca. Sua kitnet no bairro São Gabriel era pequena, mas aconchegante, decorada com plantas e fotografias da família. Ela preparou um chá de camomila e se sentou no sofá de 2 lugares, tentando colocar os pensamentos em ordem. Rafael Mendes a havia convidado para almoçar, não como chefe e funcionária, mas como 2 pessoas que se entendiam. Será que se entendiam mesmo? Ela lembrou do jeito como ele olhara para ela na copa, com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas, do sorriso genuíno que transformara completamente seu rosto, da vulnerabilidade em sua voz quando perguntou se ela achava que ele tinha força. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ana. Como foi o dia, filha? A voz de Dona Carmen, sua vizinha de 62 anos que havia se tornado uma segunda mãe. Complicado, Dona Carmen. Problemas no trabalho? Ana Clara hesitou. Como explicar que o problema não era exatamente o trabalho, mas o chefe que não saía de sua cabeça? É, algo assim. Quer vir aqui tomar um café? Fiz pudim. 20 minutos depois, Ana Clara estava sentada na cozinha florida de Dona Carmen, contando tudo. Bem, quase tudo. Deixe-me ver se entendi, Dona Carmen disse, servindo 2 xícaras de café. Esse homem que no começo parecia arrogante e insensível, está mostrando um lado diferente? E isso está te confundindo? É mais complicado do que isso. Por quê? Porque ele é rico e você não? Ana Clara piscou. Dona Carmen havia ido direto ao ponto, como sempre. Entre outras coisas. Filha, Dona Carmen se sentou à mesa. Você acha que amor tem classe social? Não é amor, é apenas confusão. Confusão que te faz sorrir quando fala dele. Ana Clara percebeu que estava de fato sorrindo. Dona Carmen? Ana Clara, você é uma mulher inteligente, forte, determinada. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Não se menospreze por causa de dinheiro ou posição social. E se ele estiver só brincando comigo? E se não estiver? A pergunta ecoou na mente de Ana Clara durante toda a noite. E se não estivesse? E se houvesse algo real crescendo entre eles? E se ela estivesse perdendo a chance de descobrir por causa do medo? Na manhã seguinte, Ana Clara chegou ao trabalho com uma decisão tomada. Encontraria Rafael e aceitaria o convite. Não como funcionária assombrada por diferenças sociais, mas como uma mulher curiosa para descobrir o que havia por trás daqueles olhos marrom escuros. Mas quando chegou ao 5º andar, encontrou a sala dele vazia. Ele foi para São Paulo, informou a secretária. Só volta na terça. Ana Clara sentiu uma pontada inesperada de decepção. 4 dias até vê-lo novamente. 4 dias para se arrepender da decisão, ou para se convencer ainda mais de que estava certa. O fim de semana passou devagar, cada minuto carregado de expectativa. Rafael, em seu hotel 5 estrelas em São Paulo, não estava tendo mais sorte. A reunião com investidores havia sido um sucesso, mas sua mente estava a 500 quilômetros de distância, com uma certa mulher de olhos castanhos que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Segunda-feira, não podia chegar rápido o suficiente. Na terça-feira, Ana Clara chegou ao trabalho meia hora mais cedo, o coração batendo como um tambor desafinado. Havia ensaiado o que diria para Rafael durante todo o fim de semana, mas agora que o momento se aproximava, as palavras pareciam ter evaporado de sua mente. Você está bem? Sandra perguntou, notando o nervosismo da colega. Parece agitada. Estou ótima. Ana Clara mentiu, ajeitando o uniforme pela 5ª vez. Às 9h15, ela ouviu sair do elevador. Rafael parecia cansado, os cabelos ligeiramente desalinhados, mas havia algo em seus passos que sugeria pressa. Ele cumprimentou alguns funcionários com acenos rápidos e se dirigiu diretamente para sua sala. Ana Clara esperou 1 hora, depois 2. Às 11h30, não aguentou mais. Bateu na porta da sala presidencial com mais força do que pretendia. Entre. Rafael estava debruçado sobre pilhas de documentos, a gravata afrouxada, as mangas da camisa arregaçadas. Quando olhou para cima e a viu, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o estômago de Ana Clara dar uma cambalhota. Ana Clara. Ele se levantou, largando os papéis. Como foi seu fim de semana? Bem, o seu? Produtivo, mas longo. Ele hesitou.
Escute, sobre o que eu disse na sexta, aceito. Ela o interrompeu antes de perder a coragem. Aceita o quê? O almoço. Gostaria de almoçar com você, como duas pessoas que se entendem. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi como o sol nascendo após uma tempestade. Ele deu a volta na mesa, parando a poucos centímetros dela. Tem certeza? Tenho. Ana Clara respirou fundo, mas com uma condição. Qual? Nada de restaurantes caros ou lugares onde eu me sinta deslocada. Quero ir a um lugar onde possamos conversar de verdade. Onde você sugere? Ana Clara sorriu. Conhece o Mercado Central? Já ouvi falar, mas nunca fui. Então está na hora de conhecer o coração de Belo Horizonte. 2 horas depois, eles caminhavam lado a lado pelas alamedas movimentadas do Mercado Central. Rafael, que havia trocado o terno por jeans e camisa polo, parecia fascinado com a explosão de cores, sons e cheiros ao seu redor. Quanto tempo faz que você não vem em um lugar como este? Ana Clara perguntou, observando-o experimentar um pedaço de queijo oferecido por um comerciante. Honestamente, não lembro da última vez. Eles pararam em uma lanchonete pequena, mas movimentada, onde Ana Clara pediu 2 pratos de comida mineira tradicional. Rafael observou divertido, enquanto ela conversava animadamente com a dona do estabelecimento, uma senhora gorda e simpática que claramente a conhecia. Dona Sebastiana, este é Rafael. Ana Clara fez as apresentações. Prazer, Rafael. Primeira vez aqui? Sim, senhora. Ana Clara disse que é o melhor lugar para conhecer Belo Horizonte. Ela não mentiu. E você escolheu uma ótima guia. Quando se sentaram à mesa de fórmica desgastada, Rafael parecia genuinamente relaxado pela primeira vez desde que Ana Clara o conhecera. Diferente dos seus restaurantes habituais? Ela perguntou, cortando um pedaço de frango. Completamente diferente. E melhor. Melhor como? Rafael mastigou pensativamente. Mais real, mais vivo. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Ana Clara quem quebrou o silêncio. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você se tornou tão desconectado? Rafael parou de comer, a garfada no meio do caminho. Desconectado? Das pessoas, da vida real. Quando parou de ver funcionários como seres humanos? A pergunta era direta, mas não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade genuína. Rafael suspirou, largando o garfo. Não foi de uma hora para outra, foi gradual. Cada promoção, cada aumento de responsabilidade, cada decisão difícil foi criando camadas entre mim e o resto do mundo. E você não sentia falta? De quê? Eu tinha tudo o que achava que queria. Sucesso, dinheiro, poder. Mas e conexão? Amizade verdadeira? Alguém que se importasse com você, não com sua posição? Rafael a encarou. Não tinha isso há muito tempo. E agora? Agora, ele hesitou. Agora estou começando a perceber o que estava perdendo. Ana Clara sentiu algo se mover no peito, uma emoção que não conseguia nomear. E o que você estava perdendo? Isso. Ele gesticulou entre eles dois. Essa conversa, esta conexão, a sensação de ser visto por quem eu realmente sou, não pelo que represento. O ar entre eles pareceu ficar mais denso. Ana Clara sentiu as bochechas corarem. E quem você realmente é, Rafael? Ele riu, mas não havia humor na risada. Honestamente? Ainda estou descobrindo. Você me fez questionar muitas coisas sobre mim mesmo. Não fui eu apenas disse algumas verdades. Verdades que ninguém mais teve coragem de dizer. Eles terminaram o almoço trocando histórias. Rafael falou sobre a pressão de assumir a empresa jovem demais, sobre noites sem dormir e decisões que afetavam centenas de vidas. Ana Clara contou sobre crescer apenas com a mãe, sobre trabalhar desde os 16 para ajudar em casa, sobre sonhos que havia guardado em gavetas empoeiradas. Que sonhos? Rafael perguntou. Besteira. Ana Clara balançou a mão. Para mim, não são besteiras. Conta. Ela o estudou por um momento, avaliando se ele estava sendo sincero. O interesse genuíno em seus olhos a convenceu. Sempre quis estudar administração. Entender como as empresas funcionam por dentro, como podem ser melhoradas.
Mas, ela deu de ombros. Mas o quê? Faculdade custa caro. E eu tenho contas para pagar. Rafael ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz estava baixa, quase sussurrada. Ana Clara, você é a pessoa mais inteligente que conheço. Suas ideias sobre a empresa são brilhantes. Você deveria estar em uma sala de reuniões, não empurrando um carrinho de limpeza. Não há nada de errado com empurrar carrinho de limpeza. É trabalho honesto. Você está certa. Perdão. Não quis diminuir seu trabalho. Quis dizer que você tem potencial para muito mais. Obrigada, ela disse, tocada pela sinceridade dele. Eles saíram do mercado quando o sol já estava baixo, pintando o céu de tons dourados. Caminharam devagar pelas ruas do centro, nenhum dos dois querendo que o momento terminasse. Ana Clara? Obrigado por me mostrar isso hoje. Não apenas o lugar, mas esta perspectiva. De nada. Posso te ver de novo? Fora do trabalho? Ana Clara parou de andar e se virou para ele. Havia vulnerabilidade em seus olhos, uma abertura que ela suspeitava ser rara em alguém como Rafael. Rafael. Se não quiser, eu entendo. Somos de mundos diferentes, como você disse. Para de se esconder atrás disso. Ela o interrompeu. A pergunta não é se somos de mundos diferentes. A pergunta é se queremos construir uma ponte entre eles. Rafael sorriu. Um sorriso lento, quente, que fez o coração de Ana Clara acelerar. E você quer? Ana Clara respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Sim, eu quero. Quando se despediram na estação de metrô, Rafael segurou a mão dela por um momento mais longo que o necessário. Ana Clara sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço, aquecendo lugares que ela nem sabia que existiam. Até amanhã, ele disse. Até amanhã. Ana Clara entrou no trem com o coração cantando. Do lado de fora, Rafael ficou observando até o vagão desaparecer na curva, um sorriso bobo no rosto. Nenhum dos dois percebeu Valéria Lima, observando tudo de longe, o celular na mão, digitando furiosamente uma mensagem que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Ana Clara chegou ao trabalho com um sorriso que nem a chuva fina de quarta-feira conseguiu apagar. O almoço com Rafael havia sido perfeito. Pela primeira vez ela havia visto o homem por trás do CEO, e o que encontrou a surpreendeu. Inteligência, humor, uma vulnerabilidade tocante e algo mais que ela ainda não tinha coragem de nomear. Bom dia, Ana! Sandra acenou do balcão, mas havia algo estranho em sua expressão. Tudo bem? Tudo ótimo. Por quê? Sandra olhou ao redor, como se checasse se alguém estava escutando. Depois se aproximou. Ana, preciso te falar uma coisa. Tem gente espalhando boatos sobre você e o Sr. Rafael. O sorriso de Ana Clara desapareceu. Que tipo de boatos? Que vocês foram vistos juntos ontem. Que você está se relacionando com ele para conseguir privilégios. Ana Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quem está dizendo isso? Valéria contou para todo mundo. Disse que viu vocês de mãos dadas ontem no centro. Nós não estávamos de mãos dadas. Ana Clara explodiu, depois baixou a voz. Quer dizer, ele apenas foi um aperto de mão normal ao se despedir. Ana, eu acredito em você. Mas você conhece como é aqui. Fofoca espalha mais rápido que fogo em capim seco. Ana Clara fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Havia sido ingênua ao pensar que poderiam manter qualquer coisa discreta em um ambiente de trabalho. O que exatamente ela está dizendo? Que você seduziu o chefe para conseguir promoção, que ele está te dando privilégios especiais que... Sandra hesitou. Fala, Sandra, que você não passa de uma interesseira que quer dar o golpe da barriga. As palavras atingiram Ana Clara como bofetadas. Ela sentiu o sangue subir para o rosto, uma mistura de raiva e humilhação queimando no peito. Onde ela está? Ana, não faça nada por impulso. Mas Ana Clara já estava marchando em direção à sala dos funcionários, os punhos cerrados. Encontrou Valéria cercada por 3 colegas, falando em voz baixa mais animada. A conversa cessou quando a viram se aproximar. Valéria, a voz de Ana Clara estava perigosamente controlada. Preciso falar com você. Claro, querida, do que se trata? Acho melhor conversarmos em particular. Não precisa, aqui está todo mundo da família. Ana Clara olhou ao redor, vendo os rostos curiosos e julgadores.
Alguns demonstravam simpatia, outros mal escondiam o prazer em presenciar o drama. Muito bem. Então vou ser direta. Ana Clara cruzou os braços. Pare de espalhar mentiras sobre mim. Mentiras? Valéria fingiu surpresa. Eu apenas contei o que vi. Você e o chefão muito juntinhos ontem no centro da cidade. Nós almoçamos juntos. Uma refeição, uma conversa. Nada mais. Ah, claro. E eu sou a rainha da Inglaterra. Valéria riu, provocando algumas risadinhas nervosas ao redor. Querida, você realmente acha que alguém acredita que foi só isso? Eu não me importo no que vocês acreditam, Ana Clara respondeu, a voz tremendo de raiva contida. Mas não vou tolerar que destruam minha reputação com fofocas mentirosas. Fofocas? Valéria se levantou, assumindo uma postura agressiva. Todo mundo viu como você anda agindo diferente, sorrindo à toa, se arrumando mais, aparecendo nos andares de cima sem motivo. Eu trabalho em todos os andares. É minha função. Sua função também é dormir com o chefe para conseguir benefícios? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana Clara sentiu como se todas as palavras tivessem sido sugadas do ar. A acusação explícita ecoou na sala como uma bomba. Retire o que disse. Ana Clara falou baixinho, mas havia veneno em sua voz. Ou o quê? Vai chorar para seu namorado ricão? Foi quando Ana Clara perdeu o controle. Chega! Sua voz ecoou pela sala. Chega de veneno, chega de maldade, chega de inveja disfarçada de preocupação. Valéria recuou surpresa com a explosão. Você quer saber a verdade? A verdade é que vocês não conseguem aceitar que alguém possa crescer sem puxar tapete de ninguém. Não conseguem acreditar que competência e caráter ainda existem neste mundo. Ana, se acalme. Uma colega tentou intervir. Não, vou falar tudo o que tenho para falar. Ana Clara se virou para Valéria. Você está trabalhando nesta empresa há 15 anos e continua no mesmo lugar porque escolheu ser medíocre. Escolheu fofocar em vez de trabalhar, destruir em vez de construir, puxar as pessoas para baixo em vez de se erguer. Como você ousa? Ainda não terminei. Ana Clara avançou um passo. Rafael Mendes é um homem íntegro que está tentando ser melhor. E se isso incomoda vocês, o problema é de vocês, não dele. E se ele escolheu me dar uma chance de mostrar meu valor, é porque reconhece competência quando vê. Ana Clara, a voz baixa e controlada veio da porta. Todos se viraram. Rafael estava parado na entrada da sala, o rosto uma máscara de frieza profissional. Impossível saber há quanto tempo estava ali ou quanto havia escutado. O silêncio se estendeu por segundos, que pareceram eternos. Ana Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Senhor. Mendes, Valéria foi a primeira a falar com uma voz melosa. Não sabíamos que o senhor estava aí. Evidentemente. Ele entrou na sala, e Ana Clara percebeu que todos instintivamente recuaram. A autoridade dele era quase palpável. Posso saber do que se trata essa discussão? Ninguém respondeu. Ana Clara sentia como se estivesse paralisada. Muito bem. Valéria, pode me acompanhar à minha sala? Agora. Mas eu não fiz nada. Agora. Rafael repetiu, e havia aço em sua voz. Valéria saiu da sala cabisbaixa, seguida por Rafael. Ele parou na porta e olhou para Ana Clara. Ana Clara, você também. 5 minutos. E saiu, deixando-a sozinha com os olhares curiosos e alguns piedosos dos colegas. Sandra se aproximou. Ana, o que você vai fazer? Ana Clara respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Vou fazer o que sempre fiz. Dizer a verdade. Mas enquanto caminhava em direção ao elevador, ela não conseguia evitar a sensação de que tudo estava desabando ao seu redor. Os 5 minutos mais longos de sua vida se passaram em uma névoa de ansiedade. Quando finalmente bateu na porta da sala presidencial, as mãos tremiam visivelmente. Entre. Rafael estava atrás de sua mesa, a postura ereta, as mãos unidas sobre os documentos. Não havia sinal de Valéria. Sente-se. Ana Clara obedeceu, sentindo-se como uma aluna chamada à diretoria. O silêncio se estendeu até se tornar insuportável. Você quer me explicar o que aconteceu lá embaixo? Rafael perguntou finalmente. Ana Clara respirou fundo. Valéria estava espalhando rumores sobre nós, sobre nosso almoço de ontem.
Disse que eu estava me relacionando com você para conseguir privilégios. E você achou que a melhor resposta seria fazer um escândalo na frente de todo mundo? A frieza em sua voz doeu mais do que Ana Clara esperava. Eu perdi a paciência. Não deveria ter gritado, mas... Não, Ana Clara, você não deveria. Rafael se levantou dando a volta na mesa. Você não deveria ter perdido o controle. Não deveria ter feito essa cena. E especialmente não deveria ter me mencionado. Me desculpe, eu... Você não está entendendo a gravidade da situação. Ele parou na frente dela. Agora todo mundo sabe que temos algum tipo de relacionamento. Agora vai ser impossível qualquer movimento meu em relação a você sem que pareça favorecimento. Ana Clara sentiu o mundo desabar. Rafael, eu não pensei... Não, você não pensou. E agora colocou nossa reputação profissional em risco. As palavras dele foram como punhaladas. Ana Clara se levantou, as pernas bambas. Nossa reputação? Ou a sua? Como disse? Você está com medo que isso prejudique sua imagem de CEO intocável? Que as pessoas descubram que você é humano? Ana Clara. Não! Desta vez foi ela quem o interrompeu. Não me venha com essa frieza corporativa. Ontem você era uma pessoa real, com sentimentos reais. Hoje volta a ser o executivo frio que se esconde atrás do cargo. Rafael ficou em silêncio, mas ela viu algo se mover em seus olhos. Você disse que eu te fazia querer ser melhor. Ana Clara continuou, a voz quebrando. Mas na primeira dificuldade, você volta a ser exatamente quem sempre foi. Você não entende a pressão que eu enfrento. E você não entende a que eu enfrento. Ana Clara explodiu. Acredita que foi fácil para mim aceitar seu convite? Que não pensei 1000 vezes nas consequências. Mas eu aceitei porque pensei que valia a pena. Que você valia a pena. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção crua. Rafael olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Ana Clara, eu... Esqueça. Ela se dirigiu à porta. Pode ficar tranquilo. Não vou mais prejudicar sua reputação. A partir de agora, volto a ser apenas a funcionária da limpeza. E você volta a ser apenas o CEO. Ana Clara, espere. Mas ela já havia saído, deixando Rafael sozinho com o eco de suas próprias palavras. E pela primeira vez em anos, Rafael Mendes sentiu que havia perdido algo muito mais valioso que qualquer negócio. 3 semanas se passaram em um silêncio glacial. Ana Clara cumpria suas funções com a eficiência de sempre, mas evitava o 5º andar como se fosse radioativo. Rafael, por sua vez, voltara à sua rotina de reuniões e relatórios, mas uma sombra permanente havia se instalado em seu rosto. A empresa inteira podia sentir a tensão no ar. Ana, você precisa conversar comigo. Sandra interceptou Ana Clara na copa numa sexta-feira chuvosa. Não pode continuar assim. Assim como? Fingindo que está tudo bem quando é óbvio que não está. Ana Clara continuou guardando os produtos de limpeza, evitando o olhar da supervisora. Estou trabalhando normalmente. Trabalhando sim, vivendo não. Sandra fechou a porta da copa. O que aconteceu entre vocês dois? Nada. Absolutamente nada. Ana Clara Santos, eu te conheço há 3 anos. Não me venha com essa. Ana Clara parou o que estava fazendo, os ombros curvando-se como se carregassem um peso invisível. Ele deixou claro qual é o lugar dele e qual é o meu, Sandra. Foi só isso. E você vai aceitar? Vou trabalhar. É para isso que estou aqui. Sandra a estudou por um momento. Sabe o que eu acho? Acho que vocês dois são orgulhosos demais para admitir que cometeram erros. Ana Clara riu amargamente. O único erro que cometi foi acreditar que pessoas como ele podem mudar. E você acha que pessoas como você não cometem erros? A pergunta pegou Ana Clara de surpresa. O que quer dizer? Quero dizer que talvez você tenha sido injusta com ele também. Vi como ele ficou depois daquela discussão. Não é o comportamento de alguém que não se importa. Antes que Ana Clara pudesse responder, a porta se abriu. Rafael entrou na copa, parou ao vê-las e fez menção de sair. Com licença, não sabia que vocês estavam... Já estava saindo mesmo, Sandra disse, lançando um olhar significativo para Ana Clara. Tchauzinho, meninas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael permaneceu na porta. Ana Clara fingiu se ocupar com o armário. Nenhum dos dois se movia. Ana Clara,
Ele disse finalmente. Senhor Mendes, ela respondeu formalmente, sem se virar. Podemos conversar? Estamos conversando. Você sabe que não é isso que eu quis dizer. Ana Clara fechou o armário com mais força do que necessário. Não temos nada para conversar. O senhor foi bem claro na última vez. Fui um idiota na última vez. A confissão a pegou desprevenida. Ela se virou lentamente, encontrando os olhos dele. Havia algo diferente ali. Uma vulnerabilidade que ela não havia visto desde aquele primeiro almoço. Foi sim, ela concordou. Rafael riu. Uma risada sem humor, carregada de autodepreciação. Direto ao ponto, como sempre. É minha especialidade. Ele deu um passo para dentro da copa, fechando a porta atrás de si. Ana Clara, eu preciso te pedir desculpas. Por quê? Por ter reagido como covarde. Por ter colocado minha reputação acima dos seus sentimentos. Por ter voltado a ser exatamente o tipo de pessoa que você me fez perceber que eu não queria mais ser. Ana Clara cruzou os braços, uma barreira física contra as palavras dele. E por que está me dizendo isso agora? Porque estas últimas semanas foram um inferno. Porque eu não consigo parar de pensar em você. Porque... Ele hesitou. Porque percebi que prefiro enfrentar qualquer escândalo a viver sem você na minha vida. O coração de Ana Clara acelerou, mas ela lutou contra a esperança que teimava em crescer no peito. Rafael, eu sei que estraguei tudo. Sei que você não tem motivo para me perdoar. Mas se você me der uma chance, uma única chance, eu provo que mudei. Que você me fez querer ser melhor. Ana Clara o estudou em silêncio. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia feridas que ainda doíam. Por que eu deveria acreditar em você desta vez? Porque desta vez eu não estou pedindo como seu chefe. Estou pedindo como um homem que se apaixonou por uma mulher extraordinária e foi idiota o suficiente para quase perdê-la. As palavras ficaram suspensas no ar como confissões sagradas. Ana Clara sentiu as defesas tremularem. Você disse que se apaixonou. Rafael deu outro passo em direção a ela. Completamente, irremediavelmente, desesperadamente apaixonado. Rafael, eu sei que é loucura. Sei que somos de mundos diferentes, que tudo é complicado entre nós. Mas também sei que nunca me senti tão vivo quanto quando estou com você. Nunca me conheci tanto quanto através dos seus olhos. Ana Clara sentiu as lágrimas ameaçarem. Você me machucou. Eu sei. E me odeio por isso. Você me fez sentir como se eu fosse um problema a ser resolvido, um embaraço a ser escondido. Você é a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida, Rafael sussurrou, aproximando-se mais. E eu fui o maior idiota do mundo por não perceber isso imediatamente. Ana Clara fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos, mas a proximidade dele, o perfume familiar, a sinceridade crua em sua voz, tudo conspirava contra sua resistência. Como eu posso ter certeza de que você não vai fugir na primeira dificuldade de novo? Porque desta vez eu não vou deixar o medo vencer. Rafael estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela. Ana Clara, eu te amo. Amo sua coragem, sua inteligência, sua forma única de ver o mundo. Amo como você me desafia, como me faz querer ser melhor. E vou passar o resto da minha vida provando isso para você, se você me deixar. Ana Clara abriu os olhos, encontrando o olhar intenso dele a poucos centímetros de distância. Seu coração estava disparado, cada fibra do seu ser gritando para acreditar nele, para dar esse salto de fé. Eu também te amo, ela sussurrou, finalmente admitindo para si mesma o que sabia há semanas. Mas estou com medo. De quê? De que isso seja grande demais, complicado demais. De que a gente se machuque tentando fazer funcionar. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Então vamos nos machucar juntos, vamos enfrentar as complicações juntos. Mas vamos tentar, Ana Clara. Por favor. Ela o estudou por um longo momento, vendo além da máscara do CEO, encontrando o homem vulnerável que se escondia por trás. O homem que havia se apaixonado por ela tanto quanto ela se apaixonara por ele. Uma chance, ela disse finalmente. Mas desta vez fazemos do nosso jeito. Não do jeito que o mundo espera. Do nosso jeito, Rafael concordou, selando a promessa com um beijo suave, cheio de segundas chances e novos começos.
Quando se separaram, Ana Clara sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso que iluminou o rosto inteiro e fez o coração de Rafael disparar. Então, ela disse, o que fazemos agora? Agora, Rafael sorriu de volta. Começamos de novo. Do jeito certo desta vez. Lá fora, a chuva havia parado e raios de sol começavam a furar as nuvens, pintando arco-íris no céu de Belo Horizonte. Novos começos, mesmo os mais improváveis, sempre vinham acompanhados de esperança. Então você vai mesmo fazer isso? Dona Carmen perguntou, servindo café na pequena cozinha florida que havia se tornado o santuário de conselhos de Ana Clara. Era sábado à tarde, e a vizinha havia insistido em escutar toda a história antes de dar sua opinião. Já fiz. Decidimos tentar de novo. E você tem certeza de que ele mudou? Ana Clara mexeu o açúcar no café pensativamente. Não tenho certeza de nada, Dona Carmen. Só sei que pela primeira vez na vida encontrei alguém que me faz querer arriscar tudo. Amor verdadeiro sempre exige risco, filha. A questão é se vale a pena. E você acha que vale? Dona Carmen sorriu, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. Acho que você vai descobrir. Mas uma coisa eu sei. Esse homem mudou você também para melhor. Ana Clara piscou. Como assim? Você está mais confiante, mais determinada. Começou a sonhar grande. Isso não é pouca coisa. Naquela segunda-feira, Ana Clara chegou ao trabalho com uma sensação estranha de novidade. Tudo parecia igual, mas algo fundamental havia mudado. Rafael e ela haviam concordado em manter discrição no ambiente profissional, mas era impossível ignorar a corrente elétrica que passava entre eles sempre que se cruzavam. Bom dia, Rafael disse quando a encontrou no segundo andar, fingindo verificar não se sabe o que em sua agenda. Bom dia, Sr. Mendes. Ana Clara respondeu formalmente, mas seus olhos brilhavam com cumplicidade. Como vai o projeto de otimização de recursos? Ele perguntou, se referindo a uma sugestão que ela havia feito semanas atrás. Vai bem. Posso mostrar os resultados preliminares, se quiser. Gostaria muito. Que tal na minha sala, hoje às 5? Perfeita. A troca foi profissional na superfície, mas havia camadas de intimidade por baixo que não passaram despercebidas para os observadores atentos. Eles voltaram, Valéria murmurou para uma colega. Olha só como se olham. Mas Valéria havia aprendido a ser mais cautelosa depois da conversa que tivera com Rafael 3 semanas atrás. Uma conversa que havia deixado claro que espalhar rumores poderia ter consequências sérias para sua carreira. Às 5 em ponto, Ana Clara bateu na porta da sala presidencial com uma pasta nas mãos. Não era encenação. Ela realmente havia trabalhado em um projeto de otimização. Entre, Rafael disse. E quando ela fechou a porta, seu sorriso se transformou em algo muito mais íntimo. Como foi seu dia? Produtivo, e o seu? Infinitamente melhor agora que você está aqui. Ana Clara riu, sentindo as bochechas corarem. Você sempre foi tão galanteador? Apenas honesto. Ele se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Eles haviam concordado em ir devagar desta vez. Me mostra esse projeto? Durante a próxima hora, eles trabalharam lado a lado, Ana Clara explicando suas ideias, enquanto Rafael fazia perguntas perspicazes. Era uma dança delicada entre profissionalismo e atração pessoal, e ambos estavam descobrindo que gostavam da tensão criativa entre eles. Isso é brilhante, Rafael disse, estudando os gráficos que Ana Clara havia preparado. Você conseguiu identificar pontos de desperdício que nossos consultores externos não viram. É porque eu vivo aqui dentro. Vejo o dia a dia real, não apenas os relatórios. Ana Clara. Rafael parou de olhar os papéis e a encarou. Eu quero oferecer uma coisa para você. O quê? Uma bolsa de estudos, faculdade de administração. Integral. Ana Clara ficou paralisada. Rafael, você não pode... Não é favor pessoal. É investimento da empresa em um talento que foi identificado. Sua voz era cuidadosamente profissional. Você teria que assinar um contrato se comprometendo a trabalhar conosco por 5 anos depois de formada, mas... Rafael, pare. Ana Clara se levantou, agitada. Você está fazendo de novo. Fazendo o quê? Tentando resolver meus problemas com dinheiro. Rafael piscou, confuso. Não é isso.
É reconhecimento de mérito. É? Ana Clara cruzou os braços. Então por que você nunca ofereceu bolsas de estudo antes? Por que não tem um programa oficial para isso? O silêncio que se seguiu foi revelador. Rafael percebeu que ela tinha razão. Ana Clara, eu só quero te ajudar a alcançar seu potencial. E eu aprecio isso de verdade, mas preciso fazer isso por mim mesma, do meu jeito, no meu tempo. Rafael a estudou, vendo a determinação feroz em seus olhos. Era uma das coisas que mais amava nela, a recusa em aceitar atalhos, a insistência em conquistar tudo com mérito próprio. Você tem razão, ele disse finalmente. Desculpe, ainda estou aprendendo a diferença entre apoiar e controlar. Ana Clara sorriu, a tensão dissipando. Pelo menos você está aprendendo, com a melhor professora possível. Eles se olharam por um momento carregado de emoção. Rafael deu um passo em direção a ela e Ana Clara não recuou. Ana Clara? Sim? Posso te beijar? A pergunta, feita com tanto respeito e vulnerabilidade, derreteu as últimas defesas dela. Sim. O beijo foi diferente do primeiro. Mais suave, mais certo, carregado de promessas e segundas chances. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso está ficando perigoso, Ana Clara murmurou. Por quê? Porque estou começando a acreditar que pode dar certo. Rafael sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. E isso é perigoso? Esperança sempre é perigosa. Então vamos ser perigosos juntos. Naquela sexta-feira, eles tiveram seu segundo encontro oficial. Rafael levou Ana Clara a um pequeno restaurante italiano no bairro Savassi, um lugar aconchegante e discreto, onde podiam conversar sem ser incomodados. Posso fazer uma confissão? Rafael disse, brincando com a massa no prato. Sempre. Eu pesquisei sobre você depois do nosso primeiro confronto. Ana Clara arqueou uma sobrancelha. Pesquisou como? Perguntei para a Sandra sobre sua formação, sua história na empresa, sua situação pessoal. E o que descobriu? Que você é formada em técnico em administração, que já sugeriu pelo menos 10 melhorias para a empresa que foram ignoradas, que você sustenta sua mãe, que todos os funcionários te respeitam e confiam em você. Ana Clara ficou quieta, processando. E sabe o que mais descobri? Rafael continuou. Que você deveria estar dirigindo uma empresa, não limpando uma. Rafael, deixe-me terminar. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Não estou tentando te salvar ou mudar sua vida. Estou dizendo que você é extraordinária, com ou sem diploma, com ou sem promoção. E eu me sinto privilegiado por você ter me dado uma segunda chance. Ana Clara sentiu os olhos marejarem. Você também é extraordinário. Só precisava de alguém para te lembrar disso. Somos uma dupla e tanto, não somos? Somos meio desastrosos, na verdade. Rafael riu. Mas interessantes. Definitivamente interessantes. Quando saíram do restaurante, caminharam pelas ruas de Belo Horizonte sem pressa, descobrindo que gostavam do ritmo um do outro, do jeito como suas conversas fluíam naturalmente entre trabalho e vida pessoal, sonhos e medos. Ana Clara? Eu te amo. Ela parou de andar e se virou para ele, o coração batendo forte. Eu também te amo. Desta vez, quando se beijaram sob a luz amarelada dos postes da cidade, ambos souberam que estavam construindo algo sólido, algo que valeria todos os riscos e complicações que estavam por vir. O amor verdadeiro, descobriram, não era sobre perfeição. Era sobre escolher crescer juntos dia após dia, beijo após beijo, promessa após promessa. 2 meses se passaram, e a Tech Solutions estava irreconhecível. Rafael havia implementado uma política de portas abertas que permitia que qualquer funcionário sugerisse melhorias. Criou um programa de reconhecimento mensal que destacava contribuições de todos os níveis hierárquicos. Mais importante ainda, começou a tomar café da manhã uma vez por semana na copa dos funcionários, conversando com pessoas cujos nomes nunca soubera. Você virou outro homem, comentou Carlos, o diretor financeiro, durante uma reunião de diretoria. O que aconteceu? Rafael sorriu pensando em uma certa mulher de olhos castanhos que havia revolucionado sua forma de ver o mundo.
Digamos que encontrei uma perspectiva nova. Perspectiva que está funcionando. Márcia, a diretora de RH, acrescentou. O turnover caiu 40%. A produtividade aumentou 25%. E os funcionários estão visivelmente mais motivados. Quem diria que tratar pessoas como pessoas daria resultado? Rafael disse com ironia. O que seus diretores não sabiam era que metade daquelas ideias vinham de conversas noturnas com Ana Clara. Ela havia se tornado sua consultora não oficial, a pessoa que realmente entendia o pulso da empresa. Você tem que parar de me dar todo o crédito, Ana Clara disse na noite anterior, durante um jantar na casa dela. A kitnet havia se tornado o refúgio deles, um lugar onde podiam ser apenas Rafael e Ana Clara, não CEO e funcionária. Por quê? As ideias são suas, mas a coragem de implementá-las é sua. E isso não é pouco. Rafael a observou enquanto ela preparava a sobremesa. Em 2 meses de relacionamento, havia descoberto camadas infinitas naquela mulher. Sua inteligência emocional, sua capacidade de ver soluções onde outros viam problemas, sua forma única de fazer ele se sentir em casa. Ana Clara. Ela não tirou os olhos da torta de limão que estava cortando. Você já pensou em morar comigo? A faca parou no meio do movimento. Ana Clara olhou para ele surpresa. Rafael, eu sei que é cedo, mas passamos quase todas as noites juntos mesmo. E... Ele hesitou. E eu acordo todos os dias querendo que você seja a primeira coisa que vejo. Ana Clara largou a faca e se aproximou, sentando no colo dele. Você tem certeza? Absoluta. E você? Assustadoramente certa. Assustadoramente, porque significa que isso é real, que não é só uma fase ou uma paixão passageira. Ela procurou pelas palavras certas. É para sempre. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Ana Clara Santos, você quer construir uma vida comigo? Sim, ela sussurrou. Quero tudo com você. O beijo que se seguiu foi uma promessa, um compromisso, um sim para um futuro que nenhum dos dois havia imaginado possível. Uma semana depois, Ana Clara estava empacotando suas poucas posses quando Dona Carmen apareceu na porta. Então é sério mesmo? É sério, Dona Carmen. A senhora entrou na kitnet, observando as caixas espalhadas. E você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Ana Clara parou de dobrar roupas. Você acha que não estou? Acho que você está apaixonada, que é diferente de ter certeza. E qual é a diferença? Dona Carmen se sentou no sofá, Paty o espaço ao lado. Ana Clara obedeceu. Paixão é fogo, filha. Queima forte, mas pode apagar rápido. Amor verdadeiro é brasa. Demora mais para pegar, mas dura a vida inteira. E como eu sei qual dos dois é? Você conhece esse homem há quanto tempo mesmo? 4 meses. Mas, Dona Carmen, eu sinto como se o conhecesse há anos. E ele conhece você de verdade? Suas manias, seus medos, seus defeitos? Ana Clara riu. Principalmente meus defeitos. E ainda assim quer viver com você? Ainda assim, Dona Carmen sorriu. Então talvez seja brasa mesmo. Naquela tarde, Rafael chegou com a caminhonete para buscar as caixas de Ana Clara. Era surreal vê-lo ali, em jeans e camiseta, carregando seus pertences como se fosse a coisa mais natural do mundo. É tudo isso mesmo? Ele perguntou, vendo apenas 5 caixas. É tudo que preciso. Rafael a estudou, percebendo algo na voz dela. Você está bem? Só nervoso. É uma mudança grande. Para mim também. Ele se aproximou, puxando-a para um abraço. Mas é a melhor decisão que já tomei. O apartamento de Rafael no bairro Lourdes era exatamente o que Ana Clara esperava. Elegante, moderno, minimalista e completamente sem personalidade. Nossa, ela disse olhando ao redor. É muito... limpo. Rafael riu. Você pode mudar qualquer coisa. Aliás, por favor, mude. Nunca soube como fazer deste lugar uma casa. E agora sabe? Agora sei que casa não é lugar, é pessoa. Ana Clara sorriu, sentindo o nervosismo se dissipando. Muito bem, Sr. Mendes. Prepare-se para uma revolução decorativa. Nos dias seguintes, o apartamento se transformou. Plantas apareceram em cada canto. Fotografias foram penduradas nas paredes vazias.
Almofadas coloridas surgiram no sofá de couro branco. A cozinha, antes apenas ornamental, começou a cheirar a comida caseira. Você destruiu minha decoração minimalista, Rafael reclamou, mas estava sorrindo enquanto ajudava Ana Clara a pendurar um quadro. Destruí nada. Dei vida para ela. É verdade, este lugar nunca foi tão aconchegante. É porque agora é nosso lar, não apenas seu apartamento. Rafael parou o que estava fazendo e a olhou. Nosso lar. Gosto de como isso soa. Na empresa, eles mantinham a mesma descrição profissional de sempre, mas era impossível esconder completamente a mudança. Ana Clara parecia mais confiante, mais radiante. Rafael estava visivelmente mais feliz, mais acessível. Todo mundo está comentando, Sandra alertou Ana Clara durante uma pausa para café. Comentando o quê? Que vocês dois estão morando juntos. Ana Clara quase se engasgou com o café. Como sabem, Belo Horizonte é uma cidade pequena, Ana, e vocês foram vistos juntos no supermercado comprando coisas de casa. E qual é o problema? Sandra hesitou. Não há problema. É só que... Bem, as pessoas estão falando. Deixa falarem. Ana, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Ana Clara olhou para a supervisora, vendo a preocupação genuína em seus olhos. Sandra, pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta do que estou fazendo. Naquela noite, Ana Clara contou para Rafael sobre a conversa. Te incomoda? Ele perguntou, massageando os pés dela enquanto assistiam um filme no sofá. As fofocas? Não. Mas me preocupa que isso possa te prejudicar profissionalmente. Ana Clara, olha para mim. Ela obedeceu. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, pessoal e profissionalmente. Se alguém tem problema com isso, o problema é deles, não nosso. Mesmo? Mesmo. Aliás, ele sorriu malicioso. Tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Rafael se levantou e trouxe um envelope da mesa. Abra. Ana Clara abriu com cuidado, encontrando um documento oficial. Leu uma vez, duas vezes antes de entender completamente. Rafael, o que é isso? Sua promoção oficial, para a coordenadora de recursos humanos. Ana Clara olhou para ele chocada. Você não pode estar falando sério. Totalmente sério. Com um aumento de salário, benefícios completos e uma sala própria. Mas eu não tenho formação superior. Tem experiência prática equivalente a qualquer diploma. E Márcia concordou que você é a pessoa mais qualificada para a função. Ana Clara sentiu os olhos marejarem. Rafael, isso é inacreditável. É merecido. E agora ninguém pode mais falar que você está comigo por interesse. Ana Clara riu através das lágrimas, como se alguém fosse acreditar que estou interessada no seu dinheiro depois de ver como você é desarrumado. Ei, eu melhorei. Melhorou nada. Ontem deixou a cueca suja no chão do banheiro. Detalhes, Rafael disse, puxando-a para um beijo. E naquele momento, rindo nos braços um do outro, eles souberam que estavam construindo algo que nem tempo nem fofocas poderiam destruir. Algo que duraria para sempre. 6 meses depois da promoção de Ana Clara, a Tech Solutions enfrentou sua maior crise financeira em 5 anos. Um cliente importante cancelou um contrato milionário. 2 concorrentes lançaram produtos similares a preços mais baixos, e um erro de sistema custou à empresa uma quantidade significativa em dados perdidos. Temos que cortar gastos, imediatamente, Carlos anunciou durante a reunião de emergência de uma sexta-feira. Estamos falando de possível demissão de 30% do quadro de funcionários. Ana Clara, agora oficialmente na mesa de diretores como coordenadora de RH, sentiu o estômago gelar. 30%? São mais de 100 pessoas. Ana Clara, eu entendo sua preocupação, mas os números não mentem, Rafael disse, sua voz carregada de estresse. Se não cortarmos agora, podemos perder a empresa inteira. E se cortarmos, perdemos as pessoas que fizeram esta empresa crescer, Ana Clara respondeu, folheando os relatórios. Rafael, olha estes dados de produtividade. Nosso problema não é excesso de funcionários, é má gestão de recursos em outros setores. Como assim? Márcia perguntou. Ana Clara se levantou, indo até o quadro branco. Nos últimos 6 meses gastamos 2,3 milhões com consultorias externas.
Outros 800 mil com upgrades de sistema que ninguém pediu. E mais 1,5 milhão com eventos corporativos desnecessários. Esses são investimentos estratégicos, Carlos argumentou. São desperdícios, Ana Clara rebateu. Enquanto isso, cortamos o plano de saúde dos terceirizados. Cancelamos o Vale Alimentação e reduzimos os bônus. Estamos economizando centavos e desperdiçando milhões. Rafael a observava, dividido entre a admiração pela análise precisa dela e a pressão dos números vermelhos em sua tela. Ana Clara, você tem alguma proposta concreta? Ele perguntou. Tenho. Ela se virou para a equipe. Damos 3 meses sem demissões. Cortamos todas as consultorias externas, cancelamos os eventos corporativos, adiamos os upgrades não essenciais. Com o dinheiro economizado, mantemos todos os funcionários e ainda investimos em treinamento interno. E se não der certo? Carlos pressionou. Se não der certo em 3 meses, aí sim consideramos demissões. Mas demissões cirúrgicas baseadas em desempenho real, não em cortes cegos. O silêncio na sala era pesado. Rafael tamborilou os dedos na mesa, calculando. É arriscado, ele disse finalmente. Mais arriscado do que destruir o moral da empresa, demitindo 1/3 dos funcionários. Rafael olhou para cada diretor, vendo dúvida em alguns rostos, aprovação em outros. Quando chegou aos olhos de Ana Clara, viu algo que o decidiu. Confiança absoluta em sua própria análise. Muito bem, 3 meses, mas se não funcionar, funcionará. Ana Clara disse, com uma segurança que ela não sabia se realmente sentia. Aquela noite, em casa, Rafael estava visivelmente tenso. Andava de um lado para o outro da sala, as mãos nos cabelos. E se você estiver errada? Ele perguntou pela 10ª vez. E se eu estiver certa? Ana Clara, são centenas de empregos, famílias inteiras dependendo de nós. Se a empresa falir, não vai falir. Ana Clara se levantou do sofá e segurou as mãos dele. Rafael confia em mim? Confio mais em você do que em qualquer pessoa no mundo. Então me deixa trabalhar. Nos meses seguintes, Ana Clara trabalhou como nunca havia trabalhado na vida. Chegava cedo, saía tarde, revisou cada contrato, cada despesa, cada processo da empresa. Implementou um sistema de sugestões que economizou milhares em pequenas melhorias. Negociou com fornecedores, reorganizou equipes, encontrou eficiências que ninguém havia percebido. Rafael a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Ela estava se dedicando tanto que ele temia pela saúde dela. Ana Clara, você precisa descansar, ele disse numa quinta-feira, encontrando-a ainda trabalhando às 10 da noite. Só mais 1 hora. Estou finalizando a análise de produtividade por setor. Ana Clara. Rafael, se eu parar agora, se você não parar agora, vai colapsar. E de que adianta salvar a empresa se eu perder você? As palavras a atingiram em cheio. Ana Clara olhou para ele, vendo o medo genuíno em seus olhos. Desculpe, eu só preciso provar que estava certa. Para quem? Para mim? Para mim mesma. Rafael se aproximou, puxando-a da cadeira. Ana Clara Santos, você já provou. Para mim, para a empresa, para todo mundo. Agora vem para casa. No final do 2º mês, os resultados começaram a aparecer. A empresa havia economizado 1,8 milhão em custos desnecessários, a produtividade havia aumentado 15% e um novo cliente havia fechado o contrato depois de elogiar o atendimento mais humano e eficiente da Tech Solutions. Parece que sua aposta está pagando, Carlos admitiu durante a reunião semanal. Nossa aposta, Ana Clara corrigiu. Isso só funcionou porque toda a diretoria topou arriscar. Rafael sorriu para ela do outro lado da mesa, um sorriso carregado de orgulho e amor. No final do 3º mês, os números falavam por si. A Tech Solutions não apenas havia superado a crise, mas estava mais forte do que antes. 0 demissões, lucro 8% acima do projetado e funcionários mais motivados do que nunca. Eu te devo um pedido de desculpas, Carlos disse para Ana Clara após a apresentação dos resultados finais. E um reconhecimento público. Você salvou esta empresa. Nós salvamos, Ana Clara respondeu. Trabalho em equipe. Naquela noite, Rafael preparou um jantar especial em casa.
Velas, vinho, música suave, todo o clichê romântico possível. O que é isso? Ana Clara perguntou ao entrar na sala de jantar transformada. Celebração. Você merece. Nós merecemos. Ana Clara. Rafael segurou as mãos dela. Você sabe que eu te amo, certo? Sei. E eu te amo também. E você sabe que você é a mulher mais extraordinária que já conheci? Rafael, para onde você quer chegar? Em resposta, ele se ajoelhou no chão da sala de jantar, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ana Clara Santos, você quer se casar comigo? O mundo parou. Ana Clara olhou para o anel simples, mas elegante, depois para o homem ajoelhado à sua frente, e sentiu como se o coração fosse explodir de felicidade. Rafael, eu sei que somos diferentes, que nossa história começou com uma discussão, que tudo foi complicado e improvável. Mas também sei que você é minha alma gêmea, minha melhor amiga, minha parceira em tudo. Não consigo imaginar um futuro sem você. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ana Clara. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, ela gritou, puxando-o para cima e beijando-o com toda a intensidade de 10 meses de amor conquistado a duras penas. Quando colocou o anel no dedo, Ana Clara sabia que estava selando muito mais que um compromisso. Estava celebrando uma jornada impossível que os havia transformado de inimigos em amantes, de estranhos em família. Eu te amo, futuro marido. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu te amo, futura esposa. E naquele momento, rodeados por velas e promessas, eles souberam que todas as tempestades que enfrentaram apenas tornaram suas raízes mais profundas. O amor verdadeiro não evita crises. Ele as transforma em oportunidades de crescer mais forte juntos. Casamento? Ana Clara, tem certeza disso? A voz de Sandra ecoou pela nova sala de Ana Clara, agora decorada com plantas e fotos pessoais que humanizavam o ambiente corporativo. Tenho, Sandra, mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. Mas vocês se conhecem há menos de um ano. Às vezes uma vida inteira não é suficiente para conhecer alguém. Às vezes 10 minutos são mais do que o bastante. Sandra se sentou na cadeira em frente à mesa de Ana Clara, estudando a amiga. E como vai ser? Você vai continuar trabalhando aqui? A pergunta atingiu Ana Clara como um balde de água fria. Era algo que ela e Rafael ainda não haviam discutido completamente. Claro que vou. Por que não continuaria? Ana, você vai ser esposa do CEO. As pessoas vão questionar cada decisão sua, cada promoção, cada projeto. Vai ser complicado. Antes que Ana Clara pudesse responder, seu celular tocou. Era Rafael. Oi, amor. Ana, precisamos conversar. Você pode vir à minha sala? Havia algo na voz dele que a preocupou. Claro, já vou. A sala presidencial estava mais tensa do que o normal. Rafael estava de pé atrás da mesa, uma expressão que ela não conseguia decifrar no rosto. Senta, ele disse, sem o carinho habitual. O que aconteceu? Rafael respirou fundo. Recebemos uma ligação do Conselho Administrativo. Eles querem uma reunião extraordinária para discutir nosso relacionamento. Ana Clara sentiu o sangue gelar. Nosso relacionamento? O que eles têm a ver com isso? Aparentemente, alguns acionistas estão preocupados com conflitos de interesse, questionando se suas decisões como coordenadora de RH podem ser influenciadas por nossa relação pessoal. Isso é ridículo, meu trabalho fala por si só. Eu sei disso, você sabe disso, mas eles... Rafael passou as mãos pelos cabelos. Eles querem que você assine um documento se comprometendo a não participar de decisões que me envolvam diretamente. Ana Clara o encarou incrédula. Um documento? Uma espécie de termo de compromisso ético. Você está falando sério? Rafael evitou seu olhar. Ana Clara, você precisa entender a posição deles. A empresa passou por uma crise recente. As decisões que você tomou, embora corretas, foram questionadas. Espera aí. Ana Clara se levantou, uma suspeita terrível crescendo em seu peito. Você concorda com eles? Não concordo, mas entendo. Você concorda com eles. A voz dela ecoou na sala. Depois de tudo que fizemos juntos, de tudo que conquistamos, você acha que eu não sou capaz de separar profissional do pessoal? Não é isso. É exatamente isso.
Ana Clara se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre ela. Rafael, responde uma coisa. Alguma vez, em algum momento, você sentiu que eu tomei uma decisão profissional baseada em nosso relacionamento? Rafael hesitou. A hesitação foi suficiente. Meu Deus! Ana Clara sussurrou, recuando. Você realmente acha que sim? Ana Clara não é pessoal. Claro que é pessoal. Ela tirou o anel de noivado do dedo e colocou sobre a mesa. É a coisa mais pessoal que existe. O que você está fazendo? Me salvando de um erro. Ana Clara, você está exagerando. Estou? Ela o encarou com uma frieza que ele nunca havia visto. Rafael, você está me pedindo para assinar um papel que diz que não posso confiar em mim mesma, que meu julgamento profissional é comprometido por nosso relacionamento. Você está me tratando como uma criança que precisa de supervisão. É a empresa, Ana Clara. Às vezes precisamos fazer sacrifícios. Sacrifícios? Ana Clara riu amargamente. Você quer dizer que eu preciso fazer sacrifícios, porque você, claro, continua intocável na sua posição. Não é assim. É exatamente assim. E sabe o que é mais patético? Eu realmente achei que você havia mudado, que tinha aprendido a ver as pessoas como seres humanos, não como peças de xadrez. Rafael ficou pálido. Ana Clara, você está sendo injusta. Injusta? Ela se dirigiu à porta. A única coisa injusta aqui é eu ter acreditado que você era diferente. Para onde você vai? Ana Clara parou na porta sem se virar. Para longe de você e dessa empresa. Considere isso minha carta de demissão. A porta se fechou com um estrondo, deixando Rafael sozinho com o anel sobre a mesa e o eco das palavras dela reverberando no silêncio. Uma semana se passou desde que Ana Clara saíra da Tech Solutions. Uma semana de silêncio absoluto entre eles, apesar de morarem no mesmo apartamento. Ela dormia no quarto de hóspedes, saía cedo, voltava tarde e agia como se Rafael fosse um fantasma. Ana Clara, precisamos conversar, Rafael disse numa quinta-feira à noite, interceptando-a na cozinha. Não temos nada para conversar. Ela continuou preparando seu jantar, os movimentos mecânicos e frios. Você não pode simplesmente ignorar o que temos. O que tínhamos, ela o corrigiu. E aparentemente não tínhamos tanto quanto eu imaginava. Rafael se aproximou, mas ela recuou instintivamente. O gesto doeu mais do que qualquer palavra. Ana Clara, você está sendo teimosa. Teimosa? Ela finalmente se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Rafael, você me pediu para assinar um papel dizendo que não posso confiar no meu próprio julgamento. Me pediu para aceitar que nossa relação me torna incompetente profissionalmente. E eu que estou sendo teimosa. O conselho estava pressionando. E você cedeu. Na primeira pressão, na primeira dificuldade, você me jogou debaixo do ônibus. Eu estava tentando proteger você. Mentira! Ana Clara explodiu. Você estava tentando proteger sua posição, sua reputação, sua empresa. Eu que fui sacrificável. O silêncio que se seguiu foi carregado de verdades não ditas. Rafael sabia que ela tinha razão, e isso doía mais do que qualquer acusação. Ana Clara, ele disse baixinho. Eu te amo. Não. Você ama a ideia de mim. A mulher conveniente que te fez parecer mais humano, mais acessível. Mas quando chegou a hora de realmente me defender, você mostrou quem realmente é. Isso não é verdade. Não? Ana Clara cruzou os braços. Então me responde. Você assinou o documento? Rafael hesitou. A hesitação foi resposta suficiente. Você assinou. Ana Clara sussurrou, incrédula. Você realmente assinou um documento concordando que eu sou incompetente profissionalmente por estar envolvida com você. Ana Clara, deixe-me explicar. Não precisa explicar nada. Está tudo muito claro. Ela se dirigiu ao quarto de hóspedes. Vou procurar um apartamento amanhã. Estarei fora daqui até o fim da semana. Ana Clara, não faz isso. A porta se fechou, deixando Rafael sozinho com o peso de suas próprias escolhas. Na manhã seguinte, Ana Clara havia sumido. Deixou apenas um bilhete. Fui para a casa da dona Carmen. Não me procure. Rafael passou o dia inteiro olhando para o celular, digitando mensagens que não tinha coragem de enviar. A casa
parecia um mausoléu sem a presença dela. Cada canto guardava memórias que agora doíam como feridas abertas. No trabalho, a situação não estava melhor. A notícia da saída de Ana Clara havia se espalhado como fogo, e os funcionários sussurravam teorias pelos corredores. Rafael, Sandra apareceu na porta de sua sala na segunda-feira seguinte. Posso falar com você? Se for sobre Ana Clara, é exatamente sobre ela. Sandra entrou e fechou a porta. Você sabe que ela está destruída? Rafael levantou os olhos dos documentos. Como ela está? Mal. Muito mal. Não está comendo direito, não está dormindo. Dona Carmen está preocupada. Sandra, eu tentei conversar com ela. Tentou? Sandra o interrompeu. Rafael, você assinou um documento dizendo que a mulher que você ama é incompetente profissionalmente. Que tipo de tentativa foi essa? A situação é complicada. A situação é simples. Sandra se inclinou sobre a mesa. Você escolheu a empresa sobre a mulher que você diz amar. Escolheu a opinião de homens de terno sobre a pessoa que revolucionou esta companhia. Rafael ficou em silêncio, sabendo que cada palavra era verdadeira. Você quer saber o que Ana Clara fez ontem? Sandra continuou. Recusou 3 propostas de emprego. Sabe por quê? Porque ainda está apaixonada por você. Porque ainda tem esperança de que você faça a coisa certa. Que coisa certa? Lute por ela, Rafael. Mostre que ela vale mais para você do que a aprovação de qualquer conselho. Após Sandra sair, Rafael ficou sozinho com seus pensamentos. Pegou o telefone várias vezes para ligar para Ana Clara, mas sempre desistia no último segundo. O que poderia dizer? Como explicar que havia escolhido a segurança sobre a coragem, o status quo sobre a revolução? Naquela noite, decidiu ir até a casa de Dona Carmen. A senhora abriu a porta com uma expressão que misturava decepção e pena. Boa noite, Dona Carmen. Ana Clara está? Está, mas não quer ver você. Dona Carmen, por favor. Só 5 minutos. Rafael, a senhora suspirou. Você magoou aquela menina de um jeito que eu nunca vi. Ela confiou em você completamente e você a traiu. Eu não traí. Assinou um papel dizendo que ela não é confiável profissionalmente. Se isso não é traição, eu não sei o que é. Rafael baixou a cabeça. Dona Carmen, eu cometi um erro terrível. Mas eu amo ela. Amar não é só falar, menino. É escolher. Todos os dias, em todas as decisões, escolher aquela pessoa. E na primeira oportunidade, você escolheu outra coisa. Como eu faço para consertar isso? Dona Carmen o estudou por um longo momento. Você sabe o que precisa fazer, Rafael. A questão é se tem coragem de fazer. Ela fechou a porta suavemente, deixando Rafael sozinho na calçada, com o peso de suas próprias escolhas ecoando na noite fria de Belo Horizonte. Naquela noite, ele soube exatamente o que precisava ser feito. A questão era se ainda havia tempo para consertar o que havia quebrado. Na manhã seguinte, Rafael chegou à Tech Solutions com uma determinação que não sentia há semanas. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo para as 10 horas, ignorando os protestos sobre a falta de aviso prévio. A sala de reuniões estava tensa quando ele entrou, carregando uma pasta e uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Senhores, Rafael começou olhando cada membro do conselho nos olhos. Convoquei esta reunião para tratar de um assunto urgente, minha posição como CEO desta empresa. Murmúrios de surpresa ecoaram pela sala. Rafael, o que está acontecendo? Perguntou o Dr. Silveira, o presidente do conselho. O que está acontecendo é que cometi o maior erro da minha vida profissional e pessoal, e vim aqui para corrigi-lo. Rafael abriu a pasta e retirou vários documentos. Primeiro, quero apresentar uma análise detalhada dos resultados da empresa nos últimos 6 meses. Como podem ver, tivemos o melhor desempenho em 3 anos. 0 demissões durante a crise, aumento de produtividade de 25%, lucro 30% acima do projetado. Ele distribuiu as folhas, observando as expressões de surpresa dos conselheiros. Segundo, quero mostrar quem foi responsável por esses resultados. Cada uma dessas melhorias, cada economia, cada inovação implementada veio de uma pessoa, Ana Clara Santos. Rafael, onde você quer chegar? Dr. Silveira perguntou.
Quero chegar ao fato de que vocês me pediram para desconfiar da competência da pessoa mais competente desta empresa. Me pediram para questionar a integridade de alguém cuja integridade salvou esta companhia. Rafael se levantou, começando a andar ao redor da mesa. Vocês sabem qual foi a real razão dos questionamentos sobre Ana Clara? Não foi competência, foi preconceito. Preconceito contra uma mulher jovem de origem simples, que ousou ser melhor do que homens com diploma e anos de experiência. Isso é uma acusação séria, Rafael, disse Dr. Costa, outro membro do conselho. É uma verdade séria, Rafael rebateu. E eu fui cúmplice. Assinei aquele documento por covardia, porque era mais fácil sacrificar a mulher que amo do que enfrentar preconceitos corporativos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mas hoje isso acaba. Rafael colocou outro documento sobre a mesa. Esta é minha carta de renúncia à presidência da Tech Solutions. A explosão de vozes foi instantânea, todos falando ao mesmo tempo, protestos e perguntas se misturando em um caos de som. Silêncio, Rafael gritou. Não terminei. Quando a sala se aquietou, ele continuou. Minha renúncia tem uma condição. Quero que Ana Clara Santos seja nomeada CEO interina, até que encontrem um substituto permanente. Rafael, isso é loucura, Dr. Silveira disse. Ela não tem formação adequada. Ela tem resultados, tem visão, tem integridade, tem tudo o que um CEO precisa ter, exceto o preconceito de vocês. Rafael se dirigiu à porta, mas parou e se virou. Vocês têm 24 horas para decidir. Se não aceitarem minha proposta, eu vendo todas as minhas ações e vou para a concorrência. E levo comigo todos os funcionários-chave que Ana Clara treinou e motivou. Ele saiu da sala, deixando o conselho em estado de choque absoluto. Uma hora depois, Rafael estava na casa de Dona Carmen, batendo na porta com o coração disparado. Ela não quer ver você. Dona Carmen disse antes mesmo que ele falasse. Por favor, só 5 minutos. Preciso contar para ela o que fiz. A senhora o estudou por um momento, depois suspirou. Ana Clara, tem alguém aqui para você. Se for o Rafael, eu já disse que não quero falar com ele. É o Rafael, Dona Carmen gritou de volta, e ele diz que renunciou ao cargo por sua causa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, passos rápidos na escada. Ana Clara apareceu na porta, os olhos vermelhos, os cabelos desalinhados, mas ainda a mulher mais bonita que Rafael já havia visto. O que você disse? Ela perguntou baixinho. Renunciei. Hoje. Agora pela manhã. Ana Clara piscou como se não conseguisse processar a informação. Você renunciou? Pedi demissão da presidência. E como condição, exigi que você fosse nomeada CEO interina. Rafael, isso é loucura. É a única coisa sensata que fiz em semanas. Ele se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Ana Clara, eu passei a vida inteira pensando que sucesso significava manter posições, evitar riscos, agradar pessoas importantes. Você me ensinou que sucesso de verdade é fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro. Ana Clara estava tremendo. Rafael, eu te traí. Escolhi a aprovação de homens preconceituosos sobre a mulher que amo. Foi o maior erro da minha vida e eu vou passar o resto dela tentando me redimir. Você não precisava renunciar. Precisava sim. Rafael deu mais um passo. Precisava mostrar para você, para mim, para todo mundo que você vale mais do que qualquer cargo, qualquer empresa, qualquer coisa neste mundo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana Clara. E agora? O que você vai fazer? Agora eu vou lutar para reconquistar a mulher que amo. Vou provar todos os dias que ela é a prioridade na minha vida. E se ela me der uma chance, vamos construir algo novo juntos. Algo nosso. Ana Clara o olhou por um longo momento, vendo além das palavras, chegando ao coração das intenções. Rafael Mendes, ela disse finalmente, você é o homem mais teimoso, mais orgulhoso e mais impossível que eu já conheci. O coração dele despencou. Ana Clara, e eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Antes que ele pudesse processar completamente as palavras, Ana Clara estava em seus braços, beijando-o com toda a intensidade de semanas de saudade e mágoa. Me desculpa, Rafael murmurou contra os lábios dela. Me desculpa por ter sido covarde, por ter te magoado.
por quase perder a coisa mais importante da minha vida. Você não perdeu. Ana Clara sussurrou de volta. Nunca poderia me perder. Eu sou sua, Rafael Mendes, para sempre. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Então, Ana Clara disse, secando as lágrimas do rosto dele, parece que vamos ter que conversar sobre minha nova posição como CEO. Rafael riu. Parece que sim, chefe. Chefe? Ana Clara arqueou uma sobrancelha. Gosto de como isso soa. E naquele momento, nos braços um do outro, eles souberam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer sucesso profissional. Haviam encontrado o amor verdadeiro que vale qualquer sacrifício. 6 meses depois, Ana Clara estava sentada na cadeira presidencial da Tech Solutions, olhando pela janela panorâmica que agora oferecia uma vista completamente nova. Não apenas da cidade de Belo Horizonte, mas de possibilidades infinitas. Bom dia, CEO Santos, Rafael disse, entrando na sala com 2 xícaras de café. Bom dia, diretor de inovação Mendes, ela respondeu sorrindo ao aceitar o café. A transição havia sido surpreendentemente suave. O conselho, após uma noite inteira de discussões acaloradas, havia aceito a proposta de Rafael. Ana Clara a assumiu como CEO interina e 3 meses depois foi confirmada no cargo permanente após resultados que impressionaram até os mais céticos. Rafael, por sua vez, havia criado uma nova divisão na empresa, inovação e desenvolvimento humano. Sua missão era identificar talentos internos, implementar melhorias baseadas em sugestões dos funcionários e garantir que a empresa nunca mais perdesse de vista o valor das pessoas. Como foi a reunião com os investidores japoneses? Rafael perguntou, sentando na cadeira em frente à mesa que já havia sido dele. Excelente. Eles ficaram impressionados com nossos índices de satisfação dos funcionários e querem implementar nosso modelo nas empresas deles. Nossa ex-faxineira virou consultora internacional, Rafael brincou. Nossa ex-CEO aprendeu a fazer café decente, Ana Clara rebateu saboreando a bebida. Quem diria? Eles riram, uma intimidade fácil que havia se desenvolvido depois de superarem a maior crise de seu relacionamento. Ana Clara? Você se arrepende de alguma coisa? Ela parou de beber o café e o estudou. Do quê? Da briga? Da separação? De ter se apaixonado por mim. De toda essa jornada maluca que nos trouxe até aqui. Ana Clara se levantou e deu a volta na mesa, sentando no braço da cadeira dele. Rafael Mendes, você quer saber do que eu me arrependo? Do quê? De ter demorado tanto para perceber que você é o amor da minha vida. Rafael sorriu, puxando-a para o colo. Mesmo. Nem das discussões, nem dos dramas, nem de ter que aguentar meu ego inflado. Principalmente do seu ego inflado. Ela riu, beijando-o suavemente. Mas sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém que vale a pena lutar para se tornar melhor. E eu valho a pena. Você vale todas as brigas, todos os desafios, todas as lágrimas e todos os sorrisos. Eles se beijaram ali mesmo, na sala presidencial, como 2 adolescentes apaixonados que não se importavam com o mundo lá fora. A secretária bateu na porta, interrompendo o momento. Desculpem, mas a jornalista da Exame chegou para a entrevista. Já vamos, Ana Clara respondeu, ajeitando os cabelos. Nervosa? Rafael perguntou. Para falar sobre a transformação da empresa? Nunca. E para falar sobre nossa história? Ana Clara sorriu. Essa é a parte mais fácil. É só contar a verdade, como um confronto se transformou no maior amor das nossas vidas. A entrevista foi um sucesso. Ana Clara falou sobre liderança humanizada, sobre valorizar talentos internos, sobre transformar conflitos em oportunidades de crescimento. Quando a jornalista perguntou sobre sua relação com Rafael, ela respondeu com a simplicidade que sempre a caracterizou. As melhores parcerias começam com pessoas que se complementam, não que se toleram. Rafael me desafia a ser melhor profissionalmente. Eu o desafio a ser melhor como pessoa. Juntos, somos mais fortes do que jamais seríamos separados. Naquela noite, eles caminharam pelas ruas do centro de Belo Horizonte,
as mesmas ruas onde haviam tido seu primeiro encontro real. Lembra daqui? Rafael perguntou, parando em frente ao mercado central. Como esquecer? Foi onde eu descobri que você era humano. E foi onde eu descobri que estava perdidamente apaixonado. Perdidamente? Completamente. Irremediavelmente. Eternamente apaixonado. Ana Clara parou de andar e se virou para ele. Rafael? Sim. Me pede em casamento de novo. Você tem certeza? Tenho certeza de que desta vez estamos prontos. Prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Rafael sorriu, tirando o mesmo anel do bolso. O anel que havia guardado com esperança durante todos os meses de separação. Ana Clara Santos, CEO extraordinária, mulher revolucionária, amor da minha vida. Quer se casar comigo? Sim, ela respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. Quando colocaram o anel no dedo dela, Ana Clara sabia que desta vez era para sempre. Não porque não haveria mais tempestades, mas porque haviam aprendido a dançar na chuva. 1 ano depois, eles se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante, no mesmo salão onde Ana Clara havia enfrentado o conselho administrativo pela primeira vez. Dona Carmen foi a madrinha, Sandra foi a dama de honra, e todos os funcionários da Tech Solutions foram convidados, porque, como Ana Clara disse no discurso, família não é só quem divide o sangue, mas quem divide os sonhos. 5 anos se passaram como um sopro. A Tech Solutions se tornou referência nacional em gestão humanizada. Ana Clara foi eleita CEO do ano 3 vezes consecutivas. Rafael desenvolveu programas de desenvolvimento humano que foram implementados em empresas por todo o país. Mas o mais importante aconteceu numa tarde chuvosa de terça-feira, quando Ana Clara chegou em casa com um envelope nas mãos. Rafael, onde você está? Aqui na cozinha fazendo jantar. Ana Clara o encontrou de avental concentrado em preparar massa caseira. Que cheiro gostoso, ela disse, abraçando-o por trás. Receita da sua mãe, quero impressionar nossa visita especial. Que visita especial? Ana Clara se afastou e estendeu o envelope. Esta aqui. Rafael pegou o papel, confuso. Leu uma vez, depois outra, antes de entender completamente o que estava vendo. Ana Clara, isso é... exame de sangue positivo. 8 semanas. Você está grávida? Estamos grávidos, meu amor. Rafael a pegou no colo e a girou pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um bebê! Vamos ter um bebê! Vamos ter uma família, Rafael, nossa própria família. Quando a colocou no chão, Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Ana Clara Mendes, você faz ideia de como me sinto completo com você? Ana Clara Santos Mendes. Ela o corrigiu. E sim, sei exatamente como se sente, porque eu me sinto da mesma forma. Naquela noite, deitados na cama, as mãos de Rafael acariciando a barriga ainda lisa de Ana Clara, eles falaram sobre o futuro, sobre o bebê que viria, sobre os sonhos que construiriam juntos, sobre o amor que havia crescido de um confronto impossível para se tornar a base de uma vida inteira. Você acha que nossa história vai inspirar nosso filho? Ana Clara perguntou no escuro. Acho que nossa história vai ensinar para ele que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém fácil, Rafael respondeu. É sobre encontrar alguém que vale a pena lutar. E que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com as maiores brigas. E que quando 2 pessoas estão destinadas uma para a outra, nada, nem diferenças sociais, nem orgulho, nem preconceito, consegue impedir que se encontrem. Ana Clara se virou nos braços dele, encontrando seus olhos no escuro. Eu te amo, Rafael Mendes, agora e para sempre. Eu te amo, Ana Clara Santos Mendes, nesta vida e em todas as outras que possam vir. Eles se beijaram ali, no quarto que havia se tornado seu santuário, rodeados pelo amor que haviam construído tijolo por tijolo, discussão por discussão, beijo por beijo. Do lado de fora, Belo Horizonte dormia sob um céu estrelado. E em algum lugar da cidade, 2 almas que haviam se encontrado através do conflito e crescido através do amor, sabiam que haviam descoberto o segredo mais precioso da vida. O amor verdadeiro não evita tempestades, ele as transforma em arco-íris.